Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Gente, eu tô aqui sozinha no sítio, meu marido foi fazer show, então, de repente, desde manhã eu tô com esse sentimento. Eu senti que eu deveria fazer esse vídeo. Eu vou contar rapidamente para vocês do meu irmão. O nome dele é Adilson. Pessoal, ele tem acho que uns 40 anos, sabe? Gente, ele entrou pro mundo das drogas com 9 anos de idade. A gente morava em São João da Boa Vista e eu sou natural de São João. E hoje eu moro em Pedreira, mas sou natural de São João. E ele, gente, com 9 anos de idade, se viciou na cola de sapateiro. E, veja bem, se ele tem uns 40, 42 hoje, então ele se faz 9, então quer dizer, há 30 e poucos anos atrás. Então a droga, cocaína e todas essas outras, até mesmo maconha, quase não existia. Se existia, a gente nem sabia, né? Então foi na cola, gente. A minha mãe chegou a prender ele, amarrar o pé dele na corrente e colocar num poste na área que a gente tinha em casa, sabe? Não que ela fez isso por judiação, não. Minha mãe teve 9 filhos. Eu sei a mãe que eu tenho. Ela fez isso num tipo assim de desespero para tentar tirar ele, porque ela fez de tudo. Ela levava ele na escola, fazia ele entrar lá dentro, ele saía, depois pulava a grade da escola e ia cheirar. Aí ela chegou a prender ele no banheiro, gente. Ele quebrou o vitrô do banheiro, fugiu e foi cheirar. Então, sabe um desespero de uma mãe? Ela amarrou a corrente nele, colocou um cadeado, pessoal. E colocou na arinha. Mas, por exemplo, a arinha não tinha sol, não tinha nada. Ela dava comida, ela dava leite, ela dava coca, tudo normal. Ela tratava super bem, mas foi um gesto, um desespero de uma mãe para o filho não ir usar droga, né? Só que a chamada polícia, ela foi levada para a delegacia, na inocência da minha mãe, né, gente? Minha mãe não foi nunca na escola. Então, levaram ela e fizeram questão de levar ele e ela com a corrente amarrada, daquele jeito. Para falar a verdade para vocês, quem denunciou, quem chamou a polícia foi meu próprio irmão, que bebia muito na época, era um irmão muito ruim, que futuramente eu vou contar para vocês sobre isso. E aí, pessoal, quando chegou lá, todo mundo começou a olhar para minha mãe assim, como se ela fosse uma bruxa, uma mãe ruim, né? E ela, na inocência, falou: que vocês estão olhando para mim? Eu não sou nenhuma bruxa, não, eu não sou malvada, não sou nada. Só que eu tenho 9 filhos, eu nunca fiz isso para ninguém. Aí entrou lá perto do delegado e tudo. O delegado perguntou: por que a senhora fez isso? Ela explicou. Aí o delegado chamou a imprensa, tudo, né, na época. Saiu no jornal, gente. Eu tenho jornal em casa. Olha, se eu tivesse em casa, eu ia mostrar o jornal para vocês. Mas no outro vídeo que eu fizer em casa, eu mostro. Saiu manchete: mãe desesperada, correndo o próprio filho. Então eu guardo esse jornal para que se um dia alguém falar que a minha mãe nunca fez nada, eu vou falar: ela tentou fazer e a polícia mesmo não deixou. Enfim. Aí o delegado perguntou por que ela fez isso. Gente, na inocência dela, ela explicou. E aí o delegado saiu, falou para o escrivão: tome o depoimento da dona Lourdes e ajuda ela no que for preciso, porque se fosse eu, teria feito a mesma coisa se eu não conhecesse a lei. Não deu nada para ela. Resumindo, e já foi 4 minutos, né? Não gosto de vídeo longo. E aí, gente, então, aí veio esse processo, sabe? Veio vindo. Ele tinha 9 anos, eu trouxe ele para... Futuramente eu já morava em Pedreira, essa é a verdade. Eu já morava em Pedreira, já era casada e tudo. Aí simplesmente eu busquei ele, trouxe a minha irmã do Mato Grosso, que mora no Mato Grosso, veio e buscou ele levar para lá, não adiantou, ele fez de tudo lá também.
E a minha mãe foi visitar ele lá, ele se fez de vítima, que vocês sabem, né? Que gente adicto, ele se faz de vítima, eles mentem, eles fazem um monte de coisa. Mas beleza. A minha mãe trouxe ele embora, ela não devia ter feito isso. Aí tá. Aí ficou um tempo lá, começou a aprontar. Eu fui lá em São João, trouxe ele pra Pedreira. Aqui não tinha cola de sapateiro, ele começou a cheirar, acho que é xilol que fala. Eu tenho uma cunhada, ex-cunhada, que tem uma fábrica de adesivo e tem um produto lá que acho que é xilol mesmo. Gente, um dia ele chegou em casa, eu vi ele, tipo, desfalecido, e era desse produto aí. E aí, outro dia, ele mexeu na minha carteira. Gente, para resumir, o meu irmão roubava em casa, aí foi evoluindo as drogas. Aí ele passou para maconha, para cocaína, e naquela época aplicava cocaína na veia. A gente achava em casa, gente, um monte de seringa, era desesperador. Eu fiz de tudo que vocês pensar. Não consegui. Naquela época, se existia psicólogo para esse tipo de coisa, eu não sei. A gente não tinha esse conhecimento, né? Muitos anos atrás a gente não tinha. Enfim, o dia que eu vi que ele mexeu na minha carteira, eu bati nele, sabe? Bati mesmo, peguei a cinta e dei uma pisa. Não adianta, viu, gente? Não adianta. Lara, desculpa, gente, tô chamando a cachorra porque ela deu de querer pegar a galinha. E aí, pessoal, acho que esse vídeo vai ficar escuro. Eu não sei editar, né? Deixa eu pôr a mão aqui. Virar pra cá. Então, gente, daí eu trouxe ele pra cá, não resolveu e foi evoluindo as drogas, ele começou a ser preso, era de menor, era criança praticamente. Foi preso e a gente soltar, porque a polícia mesmo chamava, não podia prender, né? A única vez que ele foi preso e que precisou a gente ir lá e que eu não ia, eu ia deixar ele ir pra FEBEM. Ele foi preso, você vê, a gente mora em São João, ele foi preso em Águas da Prata. Gente, vocês não têm noção. Ele foi preso e ele ia ser transferido para FEBEM. Veio um aviso pra gente. Aí eu tenho um amigo advogado em Pedreira, eu fui me orientar com ele. É um amigo advogado, uma pessoa assim, maravilhosa, sabe? Aí ele falou, Roseli, não deixa seu irmão para FEBEM. Seu irmão é apenas um doente. Um adicto, na época nem falava essa palavra, seu irmão é um doente, ele é viciado em droga, mas se ele não é bandido, se ele for pra FEBEM, lá é a escola de bandido, não faz isso. Aí tá, eu fui lá em Águas da Prata, peguei como que fala? Um papel lá da minha mãe, procuração. Eu nem sei se esse é o nome que falava na época. Enfim, o Zito fez, a gente assinou e eu fui lá, como representante dos pais dele, no dia que tinha audiência lá, que ele ia ser transferido. Se a gente não fosse, ele seria transferido. Aí tá, eu trouxe ele, mas, pessoal, eu tive que assinar um documento dizendo que eu era responsável por ele e que em 15 dias eu internaria ele. Que o que ele fizesse dali pra frente, eu seria responsável se eu não internar. Eu assinei esse documento, trouxe ele embora comigo. Imediatamente eu já fui atrás do diretor da saúde aqui em Pedreira na época, secretário da saúde, né? Eu já fui e eu consegui, internei ele lá no sanatório Saion, em Araras. Olha pra vocês verem, gente, eu não deixei de ambulância, que eu queria que ele se sentisse amado, protegido. Eu levei ele, eu conversei, eu fui visitar. Gente, tudo humanamente possível foi feito. Só que não teve jeito. Ele começou a roubar em casa, furadeira do meu pai, meu ventilador, minha enceradeira. Eu vendia joias na época, semi-joias, sabe? Ele roubou minhas joias, que eu vendia, meu pano de joias, gente, ele roubou tudo. Pessoal, um dia eu fui pôr uma calça, eu não tinha calça. Naquela época eu gostava muito de rodeio, essas coisas, eu usava muito calça da Taça, da Wrangler, sabe? Ele roubou tudo, roubou minhas botas, roubou tudo, gente, eu não tinha mais nada. Ele roubou uma correntinha de ouro que eu tinha.
essa semi-joia eu comprava numa cidade em Campinas, mas lá vendia joias mesmo. Então eu comprei uma corrente de ouro e mandei encapar com ouro os dentinhos das minhas filhas, que na época eu tinha 2 meninas, né? Ele deu conta de roubar, simplesmente minha correntinha não estava lá, ele não queria falar, mas de tanto eu insisti, tô suando, né? Ele acabou falando, gente. Aí eu não tive medo, naquela época eu era muito valente, muito corajosa. Eu pressionei a pessoa que levou essa corrente numa biqueira lá em Jaguariúna e fui lá. Pus ela dentro do meu carro, fui lá, falei, eu quero minha corrente. Se fosse outra coisa, o pano fica com tudo. Mas os dentinhos das minhas filhas com a corrente, eu quero. Aí eles começaram a enrolar. Eu falei, bom, vocês têm 10 minutos. Eu vim numa boa, se não trouxer em 10 minutos, eu chamo a polícia. Trouxeram. Enfim, gente, eu perdi meu irmão para as drogas, literalmente. Gente, fizemos de tudo. Vivemos uma tortura. Ele roubava pessoas que eu conhecia na época, amigo da gente. Eu passei vergonha. Ele roubou talão de cheque meu, falsificou assinatura, distribuiu pela cidade. Na época eu já tinha assim evoluído um pouco, eu era vendedora, eu tinha muito crédito, graças a Deus, modestamente falando, mas eu tinha. Todo mundo trocou aquele cheque. Quando eu vi, gente, eu tava literalmente assim, ele roubou tudo. Aí eu fui conversar com essas pessoas, eles falaram assim, eu falei, mas por que vocês foram trocar? Ele falou, Roseli, para nós não importa quem veio trocar, o cheque era seu. E falou que era seu irmão. Nem imaginamos, a gente trocou, não foi por ele, foi por você. Gente, diante disso, o que eu ia fazer, né? Arrumei uma dívida gigante, uns até parcelou e acabei pagando tudo. Gente, o que a gente sofreu com esse menino e o que a gente fez, resumindo, quando ele fez 18 anos, no dia que ele fez 18 anos, ele roubou uma bicicleta. Nunca soube roubar, porque era adicto, né? Ele só roubava quando ele estava desesperado para usar droga. No dia que ele fez 18 anos, ele roubou uma bicicleta e foi preso. Foi preso. E nunca mais saiu da cadeia. Para não falar que nunca mais, aí ele foi considerado que ele tivesse desvio de comportamento, ele precisava ficar em hospital penitenciário, e quando vai para esse hospital não é mais um advogado que tira, embora a gente nunca pagou advogado, não. Mas nesse caso a gente ia pagar porque ele poderia ficar lá o resto da vida. Como tá, né, gente? Aí ele foi para o hospital penitenciário. Depois de muito tempo preso, ele foi para o hospital penitenciário, Franco da Rocha, lugares horríveis, que a gente foi visitar ele. Eu pensei que eu só via aquilo em televisão, em novela. Eu não imaginava nem sequer que existia uma coisa daquela. Eu ia saindo e aquelas portas, plá, fechando um monte de porta até você chegar lá. Grades assim, gente, gigante. Cenas de pavor. Mas eu lutei, acabamos tirando ele de lá, porque por mais que... Não fomos de lá. De lá ele foi transferido para uma penitenciária, de lá para outra hospital judiciário, agora não me fugiu da memória. Ele foi transferido para Taubaté. Mas, gente, ele ficou com o Fernandinho Beiramar na época, o Anjinho, pessoas que esquartejou a mãe, assou a mãe, deu para a irmã comer. Ele ficou com essas pessoas lá. E o próprio diretor do hospital viu o currículo dele, que era metros, né? Mas achou assim, tipo, ficou com dó, porque ele nunca usou revólver, ele nunca estrupou, ele nunca matou, ele nunca bateu, ele nunca fez nada disso. Ele entendeu que ele era um doente, teria que ser internado numa clínica e não ficado lá, né? Embora eu já tivesse internado, mas enfim, acho que lá o sanatório não era uma clínica específica para isso, né, gente? Lá tinha doentes mentais, todas essas coisas.
Enfim, ele saiu de lá. A gente arrumou um advogado. Lá era bom porque o diretor da clínica arrumou advogado. De todas essas andanças que eu tô falando para vocês, gente, eu conheci só essa pessoa que presta no meio de tudo isso. Foi o Dr. Marcos, sabe? Uma pessoa maravilhosa. E diretor daquele hospital lá, hospital judiciário, hospital penitenciário, acho que é isso. Sei que no Brasil a gente só tem 2. Na época, pelo menos, só tinha 2, né? Aí, Dr. Marcos arrumou esse advogado. Lá, ele trabalhava nesse lugar aí. Ele mesmo pagou esse advogado. E quando ele foi sair, devia, na época, R$ 1.200. Ó, pra você ver como que essas pessoas... No ele sair... Porque eu conversei com o advogado por telefone, mas eu dei minha palavra que a gente ia pagar ele em X vezes. Aí ele falou assim, Rô, agora eu já tô na rua mesmo, não precisa pagar. Aí eu falei pra ele, você não aprendeu nada. É óbvio que você tem que pagar. Ele te libertou, ele te tirou de lá, claro que você vai ter que pagar. Aí tá, pagamos, né? Ele já tinha pago uma boa parte, a outra parte... na época ele saiu sem serviço, juntou eu, meu irmão Chu, minha irmã Ana Rosa, dividimos em parcelas e pagamos. Mas ele ficou 1 mês e 26 dias aqui fora. Bebeu uma latinha de cerveja, uma vontade gigante de usar a droga e foi usar. Eu sei que por fim ele já foi para pedra, né, o famoso crack. Depois dessa vez, ele saiu, depois de muitos anos, ele saiu uma outra vez. Ficou meses aqui fora também e voltou. E tá até hoje, gente. Então eu posso falar que ele entrou com 18 anos na cadeia e tem uns 40 e pouco, não me lembro ao certo agora. E até hoje nunca mais saiu. Lá ele ficou doente, uma tuberculose. Ultimamente ele mandou uma carta para minha mãe. Eu não leio mais as cartas dele. Eu fiz uma terapia para desistir dele, porque eu viajava de moto, com sacolas no braço, eu era revistada, é muito humilhante, mas eu lutei com todas as minhas forças por ele. Aí não deu, gente, eu perdi literalmente para droga. Aí eu precisei fazer terapia, tal, para entender que não tinha o que eu fazer, né? Tudo que eu tinha para fazer eu fiz, infelizmente não teve como. E aí, eu queria contar isso para vocês. Ele hoje tá doente, continua lá na cadeia. A gente sabe que a qualquer hora vai chegar uma notícia triste pra gente. Só que assim, eu tenho a consciência limpa, gente. Lara, vai pra lá. Eu tenho a consciência limpa que eu fiz de tudo. Se essa notícia triste chegar, que vai chegar, mais dia, menos dia, eu tenho minha consciência tranquila, eu fiz tudo o que eu pude, o que eu não pude. Eu resolvi fazer esse vídeo, gente, para deixar um alerta aí, tá? Para vocês que têm filhos, tudo. Depois disso, eu ainda perdi minhas filhas para as drogas, mas elas voltaram, graças a Deus. Para vocês que têm filhos, gente, irmãozinho pequeno, sobrinho, primo, né? Até mesmo um vizinho. Cuidado, gente. Muito cuidado, viu? Era esse vídeo que eu queria falar, né? Gente, se vocês gostou, porque é meio... Como que vai gostar de uma coisa dessa? Mas se você achou importante... Olha a minha cachorra. Se vocês achou importante, se inscreva no meu canal. Eu tenho muito mais coisa para passar, tá? Muito mais coisa para passar e vou passar. Mas eu preciso que o canal cresça. Ô, Lara, vai pra lá, filha. Se eu não ficar brava, ela não vai. Aí eu preciso que o canal cresça, eu quero ajudar muitas pessoas, o canal tem feito muito bem para mim. Eu preciso de vocês, pessoal. Compartilhem esse vídeo, que é um vídeo importantíssimo, né? Para quem é mãe, para quem é tia, para quem é vizinho, porque criança é o nosso futuro, né? Nós todos temos que cuidar de todas as crianças que a gente tiver ao nosso redor. É assim que eu faço, sabe? Eu não queria perder mais ninguém para as drogas, mas se eu perder um vizinho, eu tô perdendo. Se eu alguém, cada um que se perde, porque as crianças, gente, queira ou não, é o futuro nosso. Como vai ser esse Brasil ou o mundo daqui 10 anos, gente? Todo mundo entrando nas drogas.
precisamos fazer alguma coisa. Pessoal, esse vídeo eu peço, por favor, compartilhem, gente. Compartilhem. Futuramente eu vou falar como eu tirei minhas filhas da droga, que também chegaram no crack. E essas eu consegui tirar. Graças a Deus. Pessoal, se inscreva no meu canal. Ajudem o canal a crescer. Humildemente eu estou pedindo. Eu sou uma pessoa humilde. Eu quero que o canal cresça. Eu quero que tudo dê certo. Cada inscrito é um prazer gigante para mim. Me ajudem, gente. Me ajudem, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês hoje. Fiquem com Deus. Paz para todos vocês. Muito obrigado se você chegou até aqui. Deixa seu comentário, deixa seu like. Se você tem um problema assim ou conhece alguém que tem, comente, deixe seu like, tá bom, pessoal? Tá chegando visita. É isso que eu queria falar. Beijão, gente. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Paz a todos vocês, meus queridos. Até o próximo vídeo.